Olá, bom dia, bom dia! Estamos de volta com o nosso propósito de devocional. Estamos estudando sobre Abigail e hoje já é o quinto dia do nosso devocional. Se você perdeu os dias anteriores, está salvo aqui na playlist. Lembrando, cada palavra é como um tijolinho, aonde nós vamos recebendo aquele tijolo e nós vamos sendo edificados pela palavra de Deus. Então, seguindo e prosseguindo, né? Aqui a base bíblica é 1 Samuel, capítulo 25, lembrando que Abigail era esposa de Nabal. Nós já vimos aqui as diferenças, né, entre este homem, entre essa mulher, a diferença, né, da personalidade, a diferença do senhorio, né? Qual Deus eles serviam, quem eles representavam. Nós já vimos aqui que Abigail era uma mulher sensata, era uma mulher bonita. E hoje nós vamos ver que Abigail era uma mulher humilde. Quando Nabal respondeu duramente ali, os servos de Davi, a Abigail ficou sabendo, ela foi informada pelo seu servo. O que ela fez? Ela pegou ali os alimentos, os mantimentos, ela correu ao encontro de Davi e ela se humilhou. Olha que coisa forte, ela se humilhou perante Davi. Isso está em 1 Samuel, capítulo 25, versículo de número 23. Diz: vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do seu jumento, prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e inclinou-se à terra e lançou-se aos seus pés e disse: Senhor meu, minha seja essa transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Olha que coisa linda. Abigail chegou diante de Davi e ela não disse: olha, a culpa é tua, a culpa é do meu esposo, a culpa é dos meus servos. Ela não ficou lançando a culpa para os outros, não. Ela trouxe a responsabilidade sobre si e ela humilhou-se diante ali de Davi, né? Então, o que é o orgulho? O orgulho é o oposto da humildade. O orgulho é confiar em si mesmo. O orgulho é se achar, se ensoberbecer, né? É confiar nas suas habilidades, é confiar na força do seu braço, é confiar na sua sabedoria, é confiar em si mesmo. Aquele que confia em si mesmo, ele se acha, ele se exalta. Porém, o humilde é aquele que reconhece os seus erros. O humilde é aquele que reconhece a sua fragilidade. Falando em reconhecer a fragilidade, eu lembro aqui Salmos, que um tempo atrás, né, Deus falou ao meu coração e olha, apanhei dessa palavra, apanhei desse salmo. É o Salmo 131. Coloca aqui nos comentários para mim, por favor. Salmo 131. Ele tem apenas 3 versículos, né? Eu pedi para Deus uma palavra que eu queria ler, queria meditar. E esse salmo, 3 versículos, eu dei risada e falei: o salmista não estava muito inspirado, ele não tinha muito o que falar. Só 3 versículos, era só um bilhetinho, um rascunho, né? Gente, tem tanta coisa nesses 3 versículos. Esses 3 versículos são tão profundos que eu fui ali exortada, corrigida, né? Eu fui ensinada por esses 3 versículos. E o que fala o Salmo 131? Na minha Bíblia tem um subtítulo que diz: a humildade do salmista. Olha só, a humildade do salmista. Então, o que é humildade? É se esvaziar diante de Deus. O que é humildade? É conhecer as suas fragilidades, é conhecer os seus defeitos, é conhecer a si mesmo, não pensar mais de si, né, do que realmente é. E diz assim no versículo 1, Salmo 131,
31, versículo 1. Senhor, o meu coração não se elevou, não se orgulhou, e nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, e nem em coisas muito elevadas para mim, né? Então aqui nós vimos que o salmista, ele reconhecia a sua estrutura e a sua capacidade. Ele falava assim, ó, aquilo que é muito grande, aquilo que é muito pesado, aquilo que eu não sei resolver, ele diz, eu não, né? Olha como ele fala, não me exercito em grandes assuntos, né? Eu não me coloco aonde eu não tenho capacidade. Eu não penso mais de mim do que eu sou. E um conselho muito importante, né? Nós temos que saber a hora de parar, nós temos que saber a hora de descansar, nós temos que conhecer a nossa estrutura e a nossa capacidade. Isto é humildade. Tem tanta gente sobrecarregada porque tá fazendo mais do que pode fazer, tá fazendo mais do que pode e consegue fazer, e até mesmo mais do que Deus quer que essa pessoa faça. Lembra a palavra de Deus? Deus, ele lembra, Deus, ele conhece, Deus, ele sabe que nós somos pó, ele conhece a nossa estrutura, ele não vai nos dar algo além das nossas forças, além do que nós possamos suportar. E ele não vai dar, mas o diabo vai dar. E nós temos que saber quando dizer sim para as coisas e quando dizer não para as coisas. Nós temos que ter humildade para reconhecer, isso eu consigo, isso eu não consigo. Nós temos que ter essa humildade. O salmista diz, não me exercito em grandes assuntos e nem coisas elevadas demais para mim. Aí o versículo 2, de certo fiz calar e sossegar a minha alma, igual uma criança desmamada para com a sua mãe. Tal é a minha alma para comigo. Ele dizia, eu sou como uma criança que precisa do cuidado da sua mãe. Eu sou como uma criança que preciso ser carregada. Eu comentava com os irmãos aqui da igreja esse salmo, né? Que a criança, quando ela tá cansada, ela vai pro colo do pai, vai pro colo da mãe. A mãe pode estar andando na rua, a criança tá cansada, vai pro colo, descansa. Descansa ou não descansa? E a criança solta o peso. A criança dormindo fica mais pesado que se tivesse acordado, porque solta todo o peso no colo da mãe, no colo do pai. Então o salmista diz, igual uma criança desmamada, né? Ele diz, eu fiz sossegar, eu fiz descansar a minha alma, né? Olha que coisa linda. Então se coloque com humildade nas mãos de Deus. Diga, Deus, eu preciso do teu descanso, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua força, eu preciso de ti, né? Descanse nos braços, no colo do Senhor. E o versículo 3 fala, espera Israel no Senhor. Ei, meu povo, espera em mim, diz o Senhor, agora e para sempre. Então nós temos que ter essa humildade de reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer as nossas lutas, reconhecer aquilo que nós precisamos mudar. Então esta humildade é necessária. Irmã Dani, por que eu preciso ser uma pessoa humilde? Vamos aprender com Jesus. Mateus capítulo 5, Mateus 5, versículo de número 3 diz, bem-aventurados humildes ou os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? Então, o humilde é aquele que se esvazia, o humilde é aquele que se entrega, o humilde é aquele que rende todas as suas forças ao cuidado do soberano, do seu Pai, de quem pode resolver todas as coisas. Eu não posso com coisas complexas, eu não posso com coisas que eu não compreendo, não posso com coisas que eu não tenho força, mas eu sei quem pode, é Deus, e eu descanso em Deus, eu busco em Deus, eu me renovo em Deus. Então diz, bem-aventurado, felizes os humildes, né? Aqueles que reconhecem que precisam de Deus, precisam de ajuda.
né? E diz que dos humildes é o reino de Deus, dos humildes é o reino dos céus, né? O humilde, aquele que depende de Deus, ele vai ser conduzido para a salvação, ele vai ser conduzido para a vida eterna, né? Olha que coisa maravilhosa. E também em Tiago, aqui no livro de Tiago, capítulo de número 4, por que ser humilde, irmã Dani? Porque dos humildes é o reino de Deus, né? Porque os humildes conseguem descansar e não se sobrecarregam, porque os humildes, né, eles se colocam em lugar de reconhecer suas falhas e ele acalma, né, lutas, guerras, como Abigail, né, que acalmou o coração lá de Davi através da sua humildade. E aqui em Tiago, coloca aqui nos comentários, por favor, Tiago capítulo 4, versículo de número 6, Tiago 4:6, diz assim, ó, Deus resiste, né? Deus, ele resiste, Deus, ele se distancia do soberbo. O soberbo diz, eu posso, eu consigo, eu resolvo com a minha mentalidade, com a minha inteligência, eu vou na força do meu braço, porque eu tenho sabedoria, eu tenho entendimento. Essa pessoa tá dizendo, eu não preciso de Deus. Deus resiste, Deus se afasta, aí você consegue sozinho, então tá, então vai nessa tua força, né? Mas, aí diz assim, ó, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça, dá favor aos humildes. Então, quando eu me humilho, eu recebo da graça de Deus. O que é a graça? É aquilo que eu não mereço, né? Aquilo que eu nem mereço, Deus me dá, porque eu reconheço que eu não tenho, porque eu reconheço que eu dependo dele, porque eu reconheço que eu preciso dele. Então nós precisamos ter essa humildade. E o maior exemplo de humildade, porque, irmã Dani, ser humilde, porque eu sirvo a Cristo. E Cristo é humilde, né? Quando a gente olha para o coração de Jesus, né? Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu me vejo, né, quando eu olho para o coração de Jesus, aquela humildade, dono de tudo, você fazendo servo, eu olho para aquela humildade, Cristo se esvaziando completamente de si. E aí, quando eu olho para o quanto ele se esvaziou, eu vejo o quanto eu sou cheia e o quanto eu preciso me esvaziar. Então, essa humildade me constrange e essa humildade me arrasta para que eu seja humilde também. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, Filipenses capítulo 2, versículo de número 5, fala de sorte, de maneira que haja em vós, em nós, né? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento é esse, irmã Dani? A humildade, que sendo em forma de Deus, soberano, criador de todas as coisas, poderoso, não teve por usurpação, né, ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. O que Jesus fez? Humilhou-se, né? Tem pessoas que gostam de humilhar os outros. Não, nós precisamos nos humilhar na presença de Deus, reconhecendo as nossas fraquezas, as nossas necessidades, as nossas dependências. Cristo humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, né? Então, eu quero ser parecida com o meu Salvador, amém? Olhe para Jesus, aprenda com a humildade de Jesus, se coloque na presença do Pai, se esvazie de si mesmo e seja cheio dele. Isso vai te trazer alegria, isso vai te trazer graça, isso vai te trazer vitória, isso vai te trazer paz, amém? Que essa palavra tenha te abençoado, continue ministrando, orando, pensando sobre isso, e o Espírito Santo de Deus que está com você falará e moverá o teu coração pelo caminho, pela verdade. Que Deus abençoe você, um abraço apertado da irmã Dani, fica na paz.